Olá, amigos do iPolítica Bahia, eu sou o Júnior Paim e esse é o meu, o seu, o nosso debate-papo. E nós estaremos aqui entrevistando hoje um convidado ilustre, com um nível de garbo e elegância muito grande. Vocês vão saber já já de quem se trata depois da vinheta. Solta a vinheta, Vaci! Estamos de volta com o nosso debate-papo e ao meu lado essa figura, como eu falei no início, elegante, essa figura que dispensa apresentação porque o itabunense, o baiano, conhece Inocêncio de Carvalho Santana, um promotor que, me desculpe, doutor Inocêncio, seja bem-vindo ao nosso debate-papo. Olá, Júnior. É com muita felicidade e alegria que eu recebi esse convite. Então, eu quero já iniciar agradecendo o iPolítica pela proposta, pela gentileza, pela generosidade desse convite. E, para mim, é uma felicidade esse reencontro com você. Você foi meu aluno no curso de Direito. E o reencontro com o aluno fora da universidade, da faculdade, para mim é sempre muito prazeroso, porque é uma forma da gente noticiar o que decorreu depois. Então, esse encontro, para mim, é uma felicidade estar no seu programa, em contato com o seu público e falar um pouco de mim, falar um pouco do meu trabalho, que eu acho que, na verdade, isso pode servir, inclusive, como um incentivo a tantos outros estudantes, tanto do curso de Direito quanto do curso médio, do ensino fundamental, porque eu reconheço que eu tenho uma história de superação de vida, entendeu? Primeiro, professor, eu gostaria de lhe agradecer, né? Volto a lhe agradecer pela oportunidade que você está nos dando de bater esse papo. Fui seu aluno, eu sou apaixonado pelo seu trabalho, sou seu fã, o senhor sabe disso, tanto na docência quanto no Ministério Público, nos atributos, no uso das suas atribuições, mas não continuei o direito porque eu me identifiquei hoje com a comunicação, é uma vertente que eu aprendi a amar, embora eu admire muito os operadores de direito. E eu gostaria de começar essa entrevista falando um pouquinho do assunto que o senhor terminou de abordar, da sua história de vida, da sua superação. E eu sei um pouco, porque em sala de aula algumas vezes o senhor falava algumas situações que passou até chegar no dia de hoje. E eu queria que você falasse para o nosso público como tudo começou. Como foi que Inocêncio, o jovem Inocêncio, optou por direito? Como foi a faculdade? Como é que tudo começou? Bom, eu sou de uma família que migrou para Itabuna, vinda de uma cidade chamada Ribeira de Pombal, de um povoado chamado Mirandela. E minha avó e meu avô vieram com 18 filhos para Itabuna, e na sequência minha mãe casou com meu pai. Naquela ocasião, minha mãe era uma lavadeira, logo depois passou a ser costureira, e meu pai era um vendedor de picolé. Eu sou o segundo filho de uma prole de 4 filhos, e naquela oportunidade, nasci de parteira, no bairro da Conceição, por mão de parteira, e com o passar do tempo, minha mãe e meu pai sempre tiveram que trabalhar, e eu ficava na casa de uma pessoa que fazia pedagogia, na FESP, e ali era uma espécie de creche mesmo, que recebia as crianças da comunidade, e essas crianças ali ficavam com uma cuidadora, que era estudante de pedagogia, que apresentava várias propostas para os meninos que ficavam ali. Nós levávamos o nosso almoço, era um almoço compartilhado com todos, com uma mesa de Cosme e Damião, assim, e ali a gente também aprendia a respeitar o próximo, a compartilhar as nossas coisas, a ter a solidariedade, a compreensão. E eu sempre me dedicava ao cantinho dos desenhos, das atividades passadas, que era de ligar o rato ao queijo, enfim. E ali eu fui alfabetizado de maneira muito prematura, com as primeiras operações matemáticas, vamos dizer assim, aliado aí às primeiras
ao alfabeto, as consoantes, e ligar algumas sílabas, formando já algumas palavras. Quando eu fui estudar, Júnior, eu já fui estudar no Grupo Escolar Vicentino, que era um prédio ali antigo, que fica próximo à Praça do Pontalzinho, a Praça do Trabalho do Pontalzinho. E no meu primeiro ano ali, a minha professora ficou muito angustiada, porque eu estava matriculado em uma série que não me cabia, porque ela disse que eu já sabia aquilo que seria ministrado naquele período. Ela foi até a direção da escola com a proposta de me transferir para uma série mais avançada. A diretora não aceitou, ela insistiu. Ela, naquela ocasião, também era professora da Divina Providência, então, que é uma escola particular em Itabuna. Então, ela falou com a professora Lindaura, que era diretora da escola, sobre o meu caso, e ela insistiu naquilo, foi até a minha casa, falou com a minha mãe, de uma proposta da escola, que a escola tinha, de eu fazer umas atividades ali e, se aprovado, eu ganharia uma bolsa para estudar na escola. Isso foi o primeiro contato com a escola. Minha mãe me levou à escola Divina Providência, eu passei ali um período fazendo uma atividade de matemática, uma atividade de português, e uma vez aprovado, eu ingressei na Divina Providência como minha única escola inicialmente. Eu ali ganhei uma bolsa integral com tudo, com fardamento, material escolar, e eu passei a estudar ali como um bolsista em razão de uma suposta cognição superior a outras crianças, que eu não entendo assim, apenas fui oportunizado anteriormente. E, saindo dali do Divina Providência, eu ainda cheguei a estudar no SISO, e eu, como gostava muito de rua, eu gostava de estar na rua. E os meus pais eram muito rigorosos. Para justificar estar na rua, eu teria que estar estudando. Então, acredite, Júnior, eu fiz 3, na época, chamado segundo grau, hoje ensino médio. Eu fiz contabilidade técnica à noite, eu fiz administração técnica também à noite, e fiz o meu curso superior, quando eu passei ali, ainda era o ESC, mas não se pagava, porque estava em uma transição de transferência de patrimônio para o poder público, era a FESP, mas quando eu me formei já era o ESC, embora quando eu entrei FESP, aconteceu um movimento de estadualizar a FESP e os alunos deixaram de pagar até que o patrimônio fosse transferido para o poder público estadual, e assim se deu. Então eu ingressei na FESP nessa oportunidade de transição, eu vivenciei a transição de universidade privada para universidade pública, participei de movimentos estudantis na época, e uma vez formado, eu era na verdade um menino de 17 anos, iniciando o curso de Direito, muito prematuro, encantado com muita coisa, sobretudo com conhecimento, e ali formado em Direito, eu tive a oportunidade de estar em Salvador e fazer a primeira pós-graduação oferecida pela Universidade Católica em parceria com o Tribunal de Justiça. Mas você formou, é uma história de superação, como você contou e tal. Formou, veio aquela sensação de venci na vida? Eu sempre fui uma criança assim, muito incentivada. Na minha família, eu me recordo que a única pessoa nesse momento que eu sonho entrar na faculdade, que eu saio da faculdade, que eu tinha como inspiração naquela ocasião, foi um primo muito querido, Oduvaldo Carvalho, que chegou, inclusive, a ser presidente da OAB Itabuna, e Oduvaldo servia para mim como uma inspiração. Então, nesse sentido, eu fui fazer Direito. Eu tinha uma proposta de Oduvaldo, que ele já estava com o escritório dele montado, começando a carreira, de que se eu me formasse, eu iria trabalhar com ele, mas depois vieram outras propostas, outro sonho. Eu fiz um estágio no Ministério Público, voluntário, gratuitamente, eu nunca recebi nada na condição de estagiário. Uma professora de Direito Penal chamada doutora Cleusa, promotora de Justiça, naquela ocasião estava em Itabuna, e foi minha professora e me propôs uma prática como estagiário do Ministério Público. Aí eu recebi esse convite e eu me encantei com a instituição, com as atribuições que são dadas legalmente à instituição. E eu me recordo que quando eu saí daquele fórum, situado ali na Praça José Bastos, ali próximo da FTC, ainda não existia, obviamente, a FTC, ali era a prefeitura, eu desci aquelas escadas no meu último dia de estágio, dizendo que eu subiria novamente aquela escada como promotor de justiça. É sobre isso que eu vou chegar lá. Formou, saiu como estagiário, formou-se em Direito. E aí, advogou, foi OAB, o sonho de voltar como um promotor de justiça já tomou conta e aí foi estudar para concurso? Como foi? Naquela ocasião, não se exigia, como exige agora, um interstício de tempo de advocacia para fazer concurso do Ministério Público. Não existia. Exigia apenas que na nossa grade
curricular do curso de Direito houvesse as práticas de estágios. E eu tinha a comprovação de um estágio voluntário no Ministério Público e também tinha sido aluno devidamente aprovado nas práticas de estágios da universidade. Além do mais, Júnior, naquela oportunidade também não existia exame da ordem. Nós tínhamos que dar uma carga horária dentro do fórum. Como estagiário da OAB, nós atendíamos pessoas ao longo de 2 anos, um dia por semana, com uma pessoa nos orientando, advogada, obviamente, e acredite que isso não era uma exigência para se graduar. Para você receber o seu diploma não era uma exigência, mas era uma exigência para você receber a carteirinha da OAB. Então eu me formei no meu período de 4 anos, porque o curso era em 4 anos, e eu não tinha ainda completado a carga horária necessária para ter a carteirinha vermelha, mas já tinha a carteirinha azul, que é uma carteirinha de estagiário. E essa carteirinha eu só fui ter já em Salvador, porque eu fui fazer uma prova em Salvador para ser selecionado para uma graduação que era de 360 horas presenciais, que era uma parceria Tribunal de Justiça da Bahia, através da EPAM e da Faculdade Católica. E aí eu fui para Salvador, ainda muito menino, naquela ocasião apenas com 22 anos de idade, morei em pensionato, morei em residência estudantil, em residência inclusive mantida pelo município de Itabuna, ali em Nazaré, uma casa que tinha para abrigar estudantes carentes que vinham de Itabuna para estudar na capital. Eu fiquei ali durante 2 anos, fazendo a minha pós-graduação. E, na oportunidade, ali mesmo em Salvador, eu completei minha carga horária com a OAB, recebi minha carteirinha vermelha, mas eu costumo dizer que eu nunca advoguei. Eu advoguei em um caso único, Eu fui trabalhar em um restaurante para me manter em Salvador, trabalhava na balança, no peso, mas também ajudava na cozinha, na organização da cozinha, enxugar pratos, enfim. E o filho dessa cozinheira se envolveu em um ato infracional ali em Nazaré. Ele subtraiu um celular de alguém, juntamente com um imputável, e era muito desesperada no trabalho. Eu me ofereci para ajudar, e aí eu atuei como advogado nesse caso. Então foi meu único caso de advocacia. Porém, eu estava em Salvador, fazendo a pós e muito focado em concurso, e tinha que ser o concurso do Ministério Público. Isso aconteceu na década de 90, quando eu ingressei no Ministério na faculdade. Nós estávamos vivendo um boom no país, porque eu entrei em 88, e era exatamente o momento que nós estávamos mudando de Constituição. Então estava se falando muito de uma Constituição cidadã, estava se falando muito no direito da criança e do adolescente, do idoso, da mulher, né? E é a partir desse momento que se inicia no país uma tentativa de buscar proteger hipossuficientes, que resultou, ao longo desses anos aí, mais de 20 anos depois, né, 30 anos, resultou nessas novas legislações que a gente acredita que sejam legislações de terceira geração. Então, eu sou muito feliz que eu peguei um curso efervescente, na época, sobretudo pensando no direito coletivo, né, no direito do hipossuficiente, direito das minorias, e eu fui formado sobre essa égide, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Então, isso me fez me fascinar mais ainda pelo Ministério Público, que tem entre as suas atribuições muito a defesa desses hipossuficientes. Eu iniciei minha carreira com esse foco, ingressei no Ministério Público com esse foco, mas naquela década de 90, no mesmo ano, que foi em 95, eu passei em vários concursos, já fazendo minha pós. Eu passei na Defensoria Pública, eu passei para delegado de polícia, eu passei para promotor de justiça, para procurador do Estado e para técnico, um cargo de técnico administrativo do TRT. E aí optou? E aí eu optei pelo Ministério Público. E aí, sim. Quando você retornou? Isso em 95? Sim. Já veio para exercer aqui em Itabuna ou não? É uma coisa muito curiosa, porque aquela minha Eu quero saber o retorno ao Fórum Rui Barbosa. Então, isso é muito curioso, porque a minha profecia parece que deu certo, porque eu me formei, eu tomei posse no Ministério Público já no dia 2 de janeiro de 1996, porque nós tivemos um curso preparatório, enfim, foi a posse. A posse aconteceu no dia 2 de janeiro de 1996. Então eu tenho, na verdade, aí 24 anos de Ministério Público hoje.
Naquele momento, a gente obrigatoriamente iniciava a carreira em uma comarca pequena. Itabuna já era uma cidade grande, né? E isso é classificado dentro do Ministério Público, porque agora é uma nova classificação, era classificado em comarca de primeira entrância, segunda, terceira e final, que a única naquela ocasião final era Salvador. Então você tinha que passar por essa graduação para chegar na carreira. Hoje já essa classificação foi mudada, é inicial, intermediária e final, sendo que nós temos diversas cidades, comarcas que são da instância final, não só mais Salvador, mas Conquista, Itabuna, Ilhéus, as cidades maiores se transformaram em comarca final. Então, quem está na instância final em Itabuna é a mesma categoria daquele promotor que está na instância final de Salvador. Então, eu optei por ficar em Itabuna como final, mas eu não cheguei em Itabuna como final. Eu iniciei minha carreira, na verdade, como promotor titular da comarca de São Desidério, que é uma comarca que fica no oeste da Bahia, cerca de 25 quilômetros de Barreiras. Porém, Júnior, o que é curioso é que eu exerci o meu primeiro ato de promotor na cidade de Itabuna. Porque naquela oportunidade eu tive que falar com o doutor Fernando está em Torinho, de Sá, que eu não tinha condição, nem sequer roupa, terno, passagem, para ir para São Desidério. E que para mim seria muito importante se ele pelo menos me mandasse vir para Itabuna para ficar até a gente receber o nosso primeiro salário, porque eu não tinha condição financeira mesmo de assumir São Desidério, nem com passagem de ônibus. Então, naquela ocasião, ele me designou para iniciar por um mês, o mês de janeiro todo. Eu saí de Itabuna no dia 2 de fevereiro, saindo para ir para São Desidério, mas eu iniciei aqui no dia 5 de janeiro de 1996 a militância, o trabalho do Ministério Público, a função do exercício ministerial se deu aqui em Itabuna. Eu fiquei um mês em Itabuna trabalhando, minha família naquela ocasião me deu um terno de presente até que meu salário saísse. Eu morava ali próximo ali no Pontalzinho, já próximo ao fórum, não tinha dificuldade com transporte, já tinha minha alimentação, então eu fiquei um mês assegurado no seio de minha família, no seio de minha comunidade em Itabuna, né? Você é apaixonado por Itabuna? Eu sou apaixonado por Itabuna. Eu fiquei um mês em Itabuna e no dia 2 de fevereiro eu fui, peguei um voo em Ilhéus, fui para Salvador, em Salvador fiz uma escala e fui para São Desidério, para Barreiras. Em Barreiras eu peguei uma Kombi, porque não tinha transporte naquela ocasião para São Desidério, eu peguei uma Kombi de frete e fui para a minha comarca, que foi São Desidério. Eu fiquei em São Desidério um ano, depois eu saí de São Desidério para ir para Queimadas, uma cidade que fica a 200 quilômetros de Feira de Santana, é uma região cisaleira, e em seguida eu vim para Ibicaraí. Ibicaraí foi uma escola, foi uma cidade acolhedora, eu fiquei 15 anos em Ibicaraí. Em Ibicaraí eu me tornei professor da Montenegro, depois fui fazendo um concurso para outras faculdades, foi uma grande escola. Vai chegar na docência. E em Ibicaraí, eu tive a oportunidade de aprender muito em Ibicaraí, né? Ibicaraí me deu uma filha também, que nasceu em Ibicaraí, deu as primeiras palavras em Ibicaraí, os primeiros passos em Ibicaraí. Então, Ibicaraí faz parte da minha história. E depois, já em 2012, Júnior, eu cheguei a Itabuna como promotor de justiça, titular da promotoria com atribuições no patrimônio, na proteção ao patrimônio público. E hoje já no Fórum Rui Barbosa, como há 10, quase 12 anos, na época atrás, você havia profetizado que ia subir o Fórum Rui Barbosa como promotor de justiça. Que eu subiria aquelas escadas agora como promotor de justiça. Era uma paixão muito grande pela instituição, um amor intenso, e eu costumo dizer que não é só uma paixão, né? Eu devo tudo que eu tenho ao Ministério Público e talvez eu devo tudo que eu sou ao Ministério Público. Mas sobre hoje, vamos falar um pouquinho do Ministério Público. Para o exercício da sua função ministerial, qual é a maior adversidade? Dificuldade, os desafios. O que é que você mais tem assim de problemas para serem administrados dentro do MP para que as coisas ocorram? Júnior, inicialmente eu entrei no Ministério Público que nós todos ficávamos dentro de uma sala dentro do fórum, cedida ao Ministério Público, e ali nós tínhamos geralmente uma mesa, uma cadeira e um ventilador de teto, um ventilador de pé, né? Então, da década de 90 até os dias atuais, o Ministério Público baiano avançou muito. Hoje nós temos sedes próprias, hoje nós temos quadro de servidores, criado por legislação, hoje nós temos assessores,
Hoje nós temos a tecnologia que chegou ao Ministério Público, que chegou também ao Judiciário, que os processos hoje em regra são digitalizados, né? A gente não precisa mais sair de casa para despachar, para pegar processo, enfim. Porém, o que é que eu tenho como uma maior dificuldade? Não é a estrutura de trabalho, né? O Ministério Público hoje, porque o Ministério, é crítica ao Ministério Público. O Ministério Público hoje, talvez por uma dificuldade orçamentária mesmo, nós não temos promotores de justiça titulares em todas as promotorias criadas por lei. Elas não estão lotadas, né? No último ano, em 2019, teve concurso para promotor de justiça, foram aprovados apenas 20, né, de 5 mil inscritos, foram nomeados 20, de 5 mil inscritos, salvo engano passaram 60, então tem 40 ainda em uma lista de espera, e tudo isso é uma questão orçamentária, né? Então hoje o promotor de justiça não é só um promotor de justiça de um determinado lugar. Todos os promotores de justiça são sobrecarregados, como eu acredito também que os juízes, e, por exemplo, eu hoje assumo um lugar de 3 promotores, né? A minha promotoria titular, que é de combate à sonegação fiscal e crimes econômicos na região de Itabuna, porque hoje eu sou um promotor regional que ultrapassa a cidade de Itabuna, e sou um promotor de justiça membro do grupo de combate, que é o GAESF, que atua em Salvador, e sou promotor de justiça hoje da cidade de Quaraci. Estou respondendo nesse momento para a cidade de Quaraci. 3 atribuições dentro do MP. Isso. Esse sobrecarregamento de trabalho talvez seja a minha maior dificuldade, porque eu quero atender todas as demandas, e para isso, se for necessário, eu não durmo, eu não almoço, eu fico preocupado o tempo todo com isso. Eu tenho uma preocupação hoje angustiante, que é bem recente essa, que é a questão do direito da criança, do adolescente e do idoso, que em tempos de pandemia, esses fatos já ocorriam corriqueiramente. O abuso sexual, a questão das mulheres, a questão do idoso. Essas questões sempre existiram, elas são corriqueiras e são historicamente culturais, né? Aquela pessoa que tem um cartão de aposentadoria do idoso e abusa do idoso, né? E se apropria dos valores. A mulher que é agredida, a criança que é abusada ou maltratada. Isso se intensificou mais ainda. Eu recebo muitos e-mails da cidade de Itabuna, da cidade de Quaraci, relatando situações como essa, né? E hoje eu acredito, que essa seja a minha maior angústia na condição de promotor de justiça. Perfeito. Mas sobre o seu trabalho no Ministério Público, eu queria saber também, para você me contar um pouquinho o que é o Ministério Público na escola. Bom, esse é um projeto que foi criado por mim. Ele se iniciou na cidade. Amados, a conversa está muito boa, mas nós teremos uma segunda parte. Então você, curta, comente, compartilhe, ative o sininho e se inscreva no nosso canal. Ative o sininho novamente para ter notificações, porque semana que vem tem mais. Então assim, um beijo, até semana que vem. Estou aguardando todos vocês aqui no nosso iPolítica.